Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando mais uma vez é o Pablo Wade. Estou trazendo aqui mais um episódio do PWCast. Esse episódio aqui da quarta temporada. E eu vejo que tenho ouvintes novos aqui no PWCast. Galera nova aí que tá chegando. Eu acho que vocês que estão chegando aí agora deve ter percebido que quando eu vou postar um PWCast, eu divido os episódios em temporadas. Então, atualmente estou na quarta temporada. Esse provavelmente será o episódio 9, salvo engano. Mas por que temporadas, Pablo? Bom, na época quando eu fui gravar o PWCast, lá em meados de 2020, eu postava também no Spotify. Coisa que eu devo voltar a postar, porque eu não tô postando no Spotify. Antigamente era muito mais fácil, porque tinha uma plataforma que foi comprada pelo Spotify. Agora eu não tô lembrado do nome. E lá você vinculava sua conta do Spotify e você postava muito mais fácil lá. Inclusive eu gravava meus episódios lá nessa plataforma lá. Hoje o nome dela é Spotify Podcasters ou Spotify Creators. Eu não tô lembrado agora o nome. Salvo engano, é Spotify Creators. Mas já foi um tempo que foi Spotify Podcasts e agora antigamente era outro nome. Então, nessa plataforma eu gravava os episódios do PWCast nessa plataforma. E era muito simples, porque você ligava uma chamada ou uma gravação nela e você poderia compartilhar para os seus amigos. Então você compartilhava geralmente no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. E a galera que clicasse lá no link já entrava automaticamente na chamada e já estava gravando já. Hoje em dia eu não utilizo essa plataforma, eu tô pensando em voltar a utilizar ela. Porque na época que o Spotify comprou e começou a fazer as mudanças nela, ficou muito mais complicado. E, cara, era bem mais simples, cara. Era que nem como você entrar numa chamada sabe quando você vai fazer aquelas chamadas compartilhadas do WhatsApp? Era mais ou menos isso. E ele já gravava na hora já, sem nenhum problema, com a qualidade de áudio bom, relativamente boa. Mas hoje em dia eu utilizo quando eu vou fazer uma gravação em conjunto assim com alguém, eu geralmente utilizo o Discord. Então, eu ligo uma chamada no Discord, faço a mesma coisa, compartilho a chamada lá, o pessoal que entrar no link entra. Só que o Discord, ele não grava chamadas, né? Ele é uma plataforma de... Ele é tipo não é uma plataforma de chamadas, né? Salvo engano, ele foi criado para ser uma plataforma mais ou menos assim de chamadas. Mas ele é tipo uma rede social mesmo, assim como é o WhatsApp, Instagram, por aí vai. Então você cria algumas comunidades, uns grupos lá no Discord, e você pode fazer chamadas dentro do Discord e por aí vai, né? Só que eu acho que o Discord é bem mais complicado, ele tem tantos aparatos, né? O Discord ele tem ônus tem bônus, mas tem ônus, né? Então, um dos lados ruins do Spotify, Spotify não, do Discord, é que ele tem tantas qualidades assim, tantas premissas pra ter numa rede social, que acaba meio que, na minha opinião, acaba meio que embaraçando, meio que confundindo as coisas. Então, você pode criar grupos dentro de grupos, você pode fazer várias chamadas diversas diferentes, você tem um sistema lá de GIFs, de figurinhas, um monte de coisa, tanta coisa que eu fico assim, cara, eu fico perdido lá. Eu não sei se é porque eu sou um autista ou algo do tipo assim, mas, cara, pra mim eu fico muito perdido. Só pra quem vive naquela merda daquela rede social lá, deve ser bastante acostumado. Mas o ruim de gravar no Spotify, quer dizer, no Spotify não, no Discord, é que eu coloquei um programa, já tem um programa lá, fixo lá no meu Discord lá, que é o Craig, que quando eu ativo o Craig, ele vai lá e ele começa a gravar a chamada automaticamente.
É legal, é bem mais fácil, ele facilita muito nessa questão, né, de gravar. Mas às vezes ele não funciona, então eu fico, tipo, chamando o tempo todo Craig, eu escrevo lá o nome Craig, eu marco o Craig, muitas vezes ele não aparece na chamada, acaba me que atrasando quando eu vou gravar algum podcast, alguma coisa assim. Na época, quando eu gravava lá na plataforma, lá no Spotify Creators, era muito mais simples, já gravava na hora. Eu só ligava a chamada e já tava gravando. E já ficava com uma qualidade boa e, tipo, era bem mais simples pra eu baixar o episódio. No caso do Greg, não, salvo engano, eu tenho que... Ele fica... Eu boto pra clicar pra baixar, eu tenho no máximo uns 3 dias lá pra baixar. Se eu não baixar nesses 3 dias, a gravação já desaparece. Então, eu gostava muito de gravar nessa plataforma lá do Spotify, né? Voltando um pouco aqui no assunto. E lá, quando eu gravava lá, quando eu ia postar no Spotify, eles têm uma... O Spotify ele tem meio que um aparato assim, quando você vai postar um episódio de podcast. É tipo uma questão que eles colocam lá, temporada 1, ou temporada 2, temporada 3. Você escolhe se você vai dividir em temporadas, em episódios. Aí eu disse, caraca, achei bastante interessante. Então, obviamente, como eu tava no começo, gravando assim os episódios do PWCast com meus amigos lá, eu decidi, pô, vou botar a temporada 1. E eu gravei, acho que foi entre o ano de 2020 até 2021, foi a primeira temporada, né? Nessa época eu tava trabalhando em muito tempo. Boa parte do tempo que eu estava trabalhando nessa época era um tempo integral, então não tinha muito tempo para estar focando lá no canal. Tanto que eu fiquei, tipo, eu parei em 2019, em 2020 eu fiquei postando relativamente em 2020 algumas coisas, mas eu fiquei até 2021 sem postar nada, praticamente, em alguns episódios, né? Então, fiquei praticamente um ano sem postar nada, por isso que demorou muito a primeira temporada. Quando eu fui gravar, e ela é bem rudimentar, ela é bem assim, iniciante, coisa de iniciante mesmo, coisa de quem é leigo naquela época. Eu era bem leigo, não entendia nada de postar muitas coisas Não entendia muita coisa de postar podcast, na verdade, né? Tipo, eu tava iniciando um podcast mais tradicional, entre aspas, assim, comparado com os que estava já bombando naquela época, que era o estilo Joe Rogan, né? Pra quem sabe, né? O Joe Rogan foi ele que inventou esse estilo novo de podcast que a gente conhece nos dias atuais. Que é tipo um cara ligar uma câmera, botar 2 microfones ou colocar um microfone numa mesa, o fone de ouvido e começar a falar as coisas lá, pegar um tema que ele tá lá no momento e conversar, ou chegar a chamar um convidado pra entrevistar ou trocar ideia com o cara. Geralmente, o Joe Rogan não entrevista o cara, ele troca uma ideia, né? Aqui no Brasil, geralmente já não é mais desse tipo assim. Alguns podcasts têm essa questão, tipo assim, o cara chegar, vamos trocar uma ideia. Mas geralmente, quando é uma galera assim que não tem uma facilidade ou não é acostumada a gravar podcast do jeito tradicional, que é tipo, é só um cara literalmente gravando uma voz e depois editando pra parecer como se fosse um programa de rádio. A ideia do podcast, na verdade, é essa. É você meio que gravar, você se gravar e colocar como se fosse num programa de rádio, né? Só que em vez de ser na rádio tradicional, seria na internet. Então, era assim. Aí o Joe Rogan trouxe esse negócio, o Flow Podcast meio que popularizou isso daí. E no meio dessa popularização desses estilos de podcast, que depois veio o canal de cortes e por aí vai, e por causa disso se criou muitas plataformas como o TikTok, e depois veio o Shorts e o Reels do Instagram. Então, nesses 5 anos que a gente teve do período de pandemia, então eu fiz um podcast totalmente diferente comparado com os que estavam ouvindo aí na década nessa década de 20 aí, no começo aí, 2020 pra cá. Então, os primeiros episódios são bem amadores, inclusive até o primeiro episódio, que ele tem até um tema bacana, tem um tema bem legal, que é coisas que deixam a gente puto, né? Inclusive até fiz um remake quando eu fui fazer a segunda temporada lá. Cada temporada eu gosto de dividir cada temporada em 10 episódios, né? A segunda temporada ela é a minha favorita, na verdade, porque eu trouxe temas bastante importantes. E foi na época que eu gravei assim,
boa parte do tempo eu tava até um pouco mais livre, um pouco mais, um tempo assim pra poder dedicar assim a gravar os episódios. Mas na primeira temporada eu decidi fazer um remake do primeiro episódio, né? Que é coisas que deixam a gente muito puto. E até na primeira temporada, eu não só gravei um episódio sobre isso, mas gravei 2, 3. E eu até tô pensando, quando eu começar assim a quinta temporada, retomar, fazer meio que tipo um remake do remake, tá ligado? Tipo um segundo remake. Como se fosse às vezes um remaster, né? De... Só que juntando aqueles 3 episódios, salvo engano, eu gravei 3 episódios sobre isso. Que é coisas que deixam a gente muito puta. Eu vou anotar tudo, tá ligado? E criar uma baita pauta pra gravar um grande episódio de podcast sobre coisas que deixam a gente muito puta. E falando um pouco da segunda temporada, né? Encerrando assim essa primeira, que até foi bem divertido, porque eu gravei praticamente todos os episódios assim com os meus amigos, então foi umas conversas muito, teve umas conversas muito boas. Na primeira temporada que inclusive eu gravei com meu amigo Thiago, uma homenagem ao Kentaro Miura, que tinha morrido lá em 2021. Foi um episódio bastante legal também. Então, na segunda temporada, eu comecei a tentar trazer mais temas e já tava começando a já dar uma melhorada aqui no estilo de gravação, né? Antes era um pouco mais amador, inclusive meu podcast ele é um pouco inspirado em vários podcasts, então ele é um pouco inspirado lá no Sociedade Primitiva, tipo assim, quando eu comecei a gravar sozinho, eu me inspirei muito no Sociedade Primitiva podcast lá do Hernani Carreira. Que é quando, tipo, o cara literalmente liga o microfone e começa a falar coisas do dia a dia, o que passa na vida do cara, algumas coisas do tipo assim. Mas eu me inspirei também muito mais lá nos canais secundários, que foi o NVP, que inclusive eu já trabalhei já lá no NVP, o Nova Vertente Produções. Eu gravei alguns vídeos lá no Nova Vertente Cultural e tem um NVP Entretenimento. E eu gravei muitos, inspirado em vários podcasts que tem lá, são tipo... É um canal que ele reúne vários estúdios de programas de podcast com pessoas diferentes, convidados diferentes. São pessoas que são convidadas pelo Hernani, que é o dono do canal, pra gravar vários podcasts de lá com várias ideias. Então, no meu caso, eu gravei no NVP Cultural vários podcasts falando sobre a cultura geek pop em geral, mas geralmente você vai ver outros programas sobre saúde, sobre gnose, sobre religião, sobre entretenimento, sobre assuntos do cotidiano e por aí vai. Ele tem um vasto conteúdo de podcasts de vários nichos reunidos no canal só, que eu acho bem legal. Então me inspirei em vários deles. Um dos principais que eu me inspirei lá foi o Helios Cast, que eu acho que é um dos melhores programas que tinha lá no NVP Entretenimento. O Helios, que era tipo, cara, a história do Helios, ele era literalmente um ex-noiado. Ele é um ex-noiado que conseguiu se libertar do vício e hoje vive uma vida muito boa. E meio que ele tinha um podcast lá, que era o CT, que ele meio que contava histórias da vida dele e dava dicas para as pessoas melhorarem de vida, assim. Então, eu evoluí muito, inspirado um pouco também aprendendo muito com os conselhos do Helios, né? Então, me inspirei muito no Sociedade Primitiva, no mesmo canal do Hernani, que é o NVP também. Mas tinha um podcast que eu escutava muito, principalmente em 2018, 2019, que era um podcast que era mais voltado para um nicho mais geek, que foi o que mais me inspirou, né? Que era o NBcast, que é tipo era um podcast que é baseado num canal do YouTube chamado No Batidão do Canal. Não, No Batidão. No Batidão, cara, me esqueci agora o nome. Putz, cara, era na verdade, tinha uma página no Facebook chamada No Batidão do Kawaii, quem reina era o Dezu, tá ligado? Era uma página muito boa, era focada lá no nicho otaku, por aí, nicho nerd otaku, mas focado mais no otaku. Os caras tinham uns memes bem legal, tá ligado? Bem inspirados, assim, em Hermes e Renato, Cacete Planeta, né? Aquele humor mais underground não, mas aquele humor mais da década de 2000, tá ligado? Bem nostálgico, assim. E também eles são bem parecidos com o estilo de humor lá do Harirama também, os caras bem
que é bem nichado, assim, bem underground, assim, na internet. Então, lá eles têm uma página lá, e depois eles criaram um grupo também, que é o Morro da Carol. E, cara, esse grupo era bem grande, salvo engano, cara, tinha pra mais de 10 mil pessoas, assim, tá ligado? Isso, pra um grupo de Facebook, eu considero um grupo grande. Então, os caras, ele tem uns podcasts lá chamado No Batidão Cast, né? Que era no Batidão do Kawaii, quem é no Dezu, era o nome do podcast, depois eles renomearam para Batidão Cast. Cara, eles têm uns temas bem legais, tá ligado? Eles trazem uns temas, tipo assim, top 10 animes, algo parecido, tipo assim, top 10 personagens que seriam pagodeiro ou algo do tipo assim. Tipo, os caras traziam uns temas bem legais, assim, tá ligado? Eles juntavam muito a cultura brasileira com animes em geral, games, animes em geral. E, tipo, eu sempre gostei desse podcast. Cara, o que mais me inspirou muito a criar principalmente a primeira temporada do PWCast foi, tipo, esse canal. Esse canal do YouTube lá, que eles também postavam muito no Spotify também. Então, eles me inspiraram bastante para criar isso. Mas a partir da segunda temporada eu comecei a dar uma modificada, entendeu? Como eu falei, eu me inspirei mais no Sociedade Primitiva, no NVP. Então, a partir da segunda temporada eu também comecei a gravar sozinho. Aprender também como a gravar sozinho. Você precisa ter uma pessoa para acompanhar. E também começar a escrever meus próprios temas, trazer uma boa história, algo do tipo assim. Até um dos meus episódios favoritos aqui do PWCast é Cara, eu digo, não é o meu episódio favorito, mas é o meu segundo favorito. O meu episódio favorito, salvo engano, é o último episódio da primeira temporada. Que é tipo... Eu botei lá como episódio filler, por quê? Porque, tipo, é só a gente trocando ideia, tá ligado? Eu e meus amigos, a gente trocou ideia e, tipo, foi uma conversa tão boa, tão boa, tão boa, que eu acabei gravando e postando lá e ficou algo muito legal. Tipo, ficou algo bem mais natural, assim, bem... Uma mistura desse podcast tradicional, que era só ligar o microfone, com esse podcast que o pessoal mais conhece hoje em dia, né? Que é, tipo, literalmente os caras na mesma sala conversando. Então, foi um pouco a mistura dos dois. Então, cara, eu gostei muito desse episódio, desse podcast. E de vez em quando eu gosto de tentar trazer algo parecido de novo, como foi ele. Mas o meu segundo episódio favorito aqui do PWCast foi quando eu literalmente criei um roteiro no trabalho. Na época eu tava trabalhando, mas eu tava num tempo livre lá, tipo, na loja onde eu trabalhava, não tava tendo muito movimento nesse dia. Então eu peguei uma caderneta e comecei a escrever um tema que era tipo uma ideia que já tava na minha cabeça, que eu já tinha conversado com amigos meus, com meu irmão e afins assim. Foi quando eu tava recriando o universo DC do zero, né? Aquele o universo DC que foi do Zack Snyder, né? Que é o Snyderverse, né? Que o pessoal sempre fala. Eu tinha acabado, né? Tipo, não tinha passado muito tempo assim salvo engano, não tinha passado muito tempo assim do Snyder Cut, né? Que é o Liga da Justiça do Zack Snyder. Então eu decidi, pô, inspirado um pouco assim do filme, que eu gostei bastante, eu gosto bastante desse filme. Eu disse, pô, eu fiquei reimaginando, porra, como seria um universo DC perfeito, assim? E eu recriei esse universo inspirado um pouco, usando os moldes de como foi a criação do universo da Marvel, né? O UCM. Então eu botei assim, primeiro o filme do Superman, um filme do Batman, um filme da Mulher Maravilha, aí depois vem sei lá, um segundo filme do Superman, ou o Batman vs Superman, e por aí vai. Tipo, eu fui tentando reorganizar aquele universo DC que tava muito bagunçado, e realmente tava muito bagunçado mesmo, trazendo um roteiro mais dinâmico, diferente, tipo assim, em vez do Coringa aparecer no Esquadrão Suicida, o Coringa poderia ser apresentado no filme do Batman, né? Porque o Batman nesse universo, né, ele foi mais apresentado no Batman vs Superman. Só que o certo ele devia ter aparecido no filme solo dele, né? Pra dar um contexto, uma explicação porque o Batman ele é truculento, né? Porque o pessoal reclama muito que o Batman mata no filme do Zack Snyder, mas esquece que o Batman lá dos anos 80, cara, me esqueci o nome.
Batman lá do Michael Keaton, ele matava também. Os bandidos lá, tem uma cena lá do primeiro filme lá, que, cara, ele joga o bandido no prédio, ele joga o bandido no esgoto e o cara lá morre. Então a galera meio que esquece um pouco isso, que ele é pouco inspirado lá no Batman do Cavaleiro das Trevas, que no começo o Batman tava bem mais truculento. E meio que o filme deixa implícito isso, né? Por que o Batman tá truculento naquele filme lá? Porque o Coringa matou o Robin e ele meio que se aposentou de ser Batman porque ele ficou desiludido. Alguma coisa acontece lá. É o mesmo motivo que faz com que o Batman do Cavaleiros das Trevas também passe um tempo aposentado. Isso até explica um pouco porque o Coringa ele usa meio que aqueles dentes de metal, porque o Batman quebrou o dente do Coringa, né? Então não é muito explicado, mas é só nas entrelinhas. Então, esse episódio foi o primeiro episódio, assim, de podcast, ou um dos meus primeiros vídeos que eu gravei, assim, para o YouTube lá no canal, onde eu realmente criei um roteiro, né? Porque antes disso eu só tinha criado roteiros para os vídeos lá das lendas urbanas. E antes de eu fazer o remake das lendas urbanas, naqueles vídeos mais simples que eu gravava ali, no máximo 5, 6 minutos, eram roteiros um pouco mais simples também, porque eu não era muito acostumado a fazer aquilo dali. Então, nesse daí não, eu realmente criei um baita texto, um baita roteiro, nem precisei usar uma IA ou fazer uma pesquisa, ou usar uma IA para tentar melhorar o roteiro, para fazer alguns pontos, para não errar. Eu realmente estava... Era uma ideia que já estava bem florescendo na minha cabeça de uns 2 anos, né? Então eu decidi, pô, cara, por que eu não boto isso no papel para escrever? Então eu fui lá e escrevi. E ficou bem legal, tá ligado? Eu realmente construí o universo desse tudinho, até do primeiro filme do Superman, que é o Man of Steel, até o último filme, que seria um Liga da Justiça parte 2. Salvo engano, acho que seria assim, um parte 2 ou um parte 3, no máximo assim. Vocês podem ir lá, aqui no YouTube, como geralmente eu sempre coloco o link no final do podcast, geralmente eu sempre coloco o íconezinho para vocês acessarem a playlist. Então tá lá na playlist para PWCast, recriando o universo DC. Foi um dos episódios mais legais, inclusive. Um amigo meu lá de São Paulo até chegou para mim e disse, pô, mandou um print para mim dizendo que tava escutando esse podcast, porque ele disse que foi um dos melhores que ele escutou. E realmente foi um dos melhores. E também foi nessa época também que eu gravei uns podcasts assim mais curtos também. Geralmente eu gravava podcasts de mais de 1 hora. Por quê? Como eu tava gravando sempre com meus amigos, então é tipo uma pessoa falando, outra pessoa falando, outra pessoa falando, então aí que a conversa vai se agregando a um nível tão grande que ela ultrapassa 1, 2, 3 horas, né? Inclusive até no episódio que eu entrevistei o meu amigo Douglas e o meu amigo Bruno, pô, aquele episódio foi um dos mais longos que eu fiz. Salvo engano, tem quase 2 horas, umas 2 horas de episódios assim. Na terceira temporada, eu acho que foi uma das mais fracas, a terceira, essa quarta temporada. Eu tenho que admitir, eu tô com bastante preguiça de gravar, mas eu tô vendo se eu trago mais temas e volto a gravar com meus amigos, né? Porque é uma questão de tema, assim, tipo, Cláudio é um pouco mais livre, mas geralmente ele tem os afazeres dele. Meu amigo Salomão, que vocês conhecem aí, geralmente aparecia bastante aqui, ele também tem o trabalho dele. E Thiago, assim como eu, a gente faz faculdade, então, tipo, cara, a semana da gente é bem cheia. Inclusive, cara, essa semana agora tá bem cheia pra mim. Eu tô literalmente indo todos os dias pra faculdade. E na sexta-feira eu tô o dia todo na faculdade, então isso cansa bastante. E sexta-feira é dia de postar episódio aqui, né? Postar vídeo aqui no canal. Então tá assim, né? Qual é o assunto do momento, né? Pra se discutir agora. Eu poderia gravar um episódio sobre os bebês reborn, né? Mas, cara, é um tema tão chato de se falar. Tão porcaria, né? Porque, pô, pra quem tá por dentro, assim, das notícias brasileiras, ficou muito na cara de que esse assunto dos bebês reborn aí é meio que uma forma de cortina, né? Pra encobrir a questão do INSS.
Não que, tipo, o pessoal chega assim e fala, nossa, a mídia tá focando em bebês reborn, mas não tá falando da fraude do INSS. A mídia, eu ligando assim, há alguns dias, eu liguei a televisão e eu vi alguns noticiários, realmente a mídia está falando sobre a fraude do INSS. Eles botam, fazem reportagens de mais de meia hora, né? Falando sobre a fraude do INSS. Só que o povo brasileiro, ele é tão merda, tão burro, QI 83, que o povo brasileiro ele é muito mais acostumado a ler manchete do que ler notícia. Então, por exemplo, se existisse jornais impressos ainda, não sei se ainda existe, mas se existisse jornais impressos por aí, a principal notícia que apareceria na capa não seria sobre a fraude do INSS, seria sobre bebês reborn, provavelmente. Então, até no YouTube, se você chegar lá, você vai ver mais vídeos sobre isso. Geralmente pessoas criticando do que a favor. Mas quase ninguém fala sobre a fraude do INSS, né? Então, por que não falar, né? Porque é uma questão assim que você tem que estudar economia, você tem que dar uma puta reportagem, uns puta artigos de 17 a 20, 30 páginas, extensos e brutos, só de textos e contextos para explicar essa fraude do INSS. Então, como a maioria da galera é preguiçosa e como a maioria do pessoal brasileiro não tem interesse sobre isso, claro que Bebês Reborn vai fazer muito mais alarde do que falar sobre a fraude do INSS. Então, o Brasil ele merece o que tem. A verdade é essa. O Brasil merece o que tem. Seguro tema rápido aqui pra falar. A minha rua ainda tá uma porcaria, né? Pra quem tá me acompanhando aí nos episódios anteriores do PWCast. Sempre eu tô reclamando porque os caras estão há meses fazendo obras aqui no meu bairro. E hoje tá a mesma merda de sempre. E agora nessa semana os caras literalmente cavaram um buraco enorme na rua e deixaram lá. Sério, deixaram lá. Os caras cavaram um buraco, 2 na verdade, e deixaram lá. E até agora não consertaram. E eu acho que nem vou consertar nem tão cedo, né? Nas outras ruas aqui tá a mesma coisa. Os caras estão aqui na rua, numa das ruas principais aqui tá a mesma coisa. Os caras estão colocando asfalto usado. E eles não estão asfaltando a rua, eles estão só passando meio que um paliativo lá na rua. Cara, tá chovendo. Eu não sei se a chuva vai ficar na gravação final, né? Mas tudo bem. Os caras estão tentando fazer umas calçadas, mas tá saindo tudo torto, tudo ruim. Uma das ruas principais aqui, ela nem é asfaltada, mas tá pior do que antes, né? Eu tô olhando algumas fotos no Google Maps pra ver os anos anteriores, como eram as ruas aqui no meu bairro. Cara, as ruas aqui eram muito mais limpas do que é hoje, né? Eu percebi que depois de 2018, 2019, principalmente em 2020, assim, depois da pandemia, a galera meio que se desleixou mesmo. Não, quando eu digo que tá sujo, não é porque tem mendigos morando, ou aqui se tornou meio que uma cracolândia, ou do tipo assim, não. É tipo, tá sujo porque as pessoas não cuidam mais da frente, nem da frente da própria casa, né? Então o cara tá... Tem casas aqui que o cara tá deixando o mato crescer há mais de 1 metro já. E o cara deixa lá que se foda, né? Que a prefeitura corte. Mas olhando nos anos anteriores, pô, você olhava que as casas, a galera cortava o próprio mato. Não esperava que a prefeitura chegasse e cortasse o mato, né? Hoje em dia os caras estão quebrando a calçada, deixando ali a terra sem querer consertar. Então a terra meio que tá crescendo erva daninha ali, né? Então cada dia mais eu tô vendo que as ruas aqui estão ficando cada vez mais feias, né? E você meio que vai desvalorizando também o local, né? Antes era um local muito mais limpo. Você olhava assim, um local bem mais claro, limpo, organizado, né? Hoje em dia tá muito mais sujo, degradado. As pessoas... Eu não sei o que aconteceu com o mundo de 2020. A pandemia bateu tão forte na galera, ao ponto de o brasileiro parece que ele vive num modo automático, na Matrix, cara. Porque, cara, o brasileiro ele hoje em dia não tem mais crítica social, então literalmente, pronto. Qualquer pessoa que apareça no governo e fale, olha, você tem que fazer isso, a galera meio que, foda-se, eu vou fazer. Mesmo que seja a coisa mais absurda possível.
Tipo, na época da pandemia, um cara, ele foi parabenizado porque corria 42, é, o cara corria meio que 4 a 5 quilômetros dentro de casa. O cara meio que abria a porta de um cômodo, abria a porta de outro e ficava correndo em círculos. O cara, tá ligado? E usando máscara ainda mais. Cara, pra mim isso é a coisa mais idiota possível, desculpa aí, se você considera isso como se fosse a coisa mais legal, mas, cara, compra uma esteira, cara, sai de casa, bota a máscara e sai de casa. A gente viu que até as máscaras não serviam de porcaria nenhuma, né? E ninguém usava mais. Primeiro que ninguém usava máscara direito e depois se provou que as máscaras não protegiam porra nenhuma. Então todo mundo saiu de casa no fim das contas, todo mundo, mesmo até tomando vacina, as pessoas ainda estavam, sofriam riscos de pegar Covid e acabar morrendo. Então, no fim das contas, não deu tudo em nada, tá ligado? Mesmo usando máscara, acho que a única coisa que protegia realmente era o álcool em gel, que limpava sua mão. Mas meio que foi provado que, cara, as máscaras, principalmente as de tecido, que as pessoas mais utilizavam, não protegiam em nada, cara. Não protegiam muita coisa, não. Então o cara ficava literalmente correndo em círculos dentro de casa, dentro de casa. É um bagulho bizarro. E tipo, a galera meio que parabenizou isso, cara. Eu acho que, cara, isso pra mim isso é loucura, velho. Isso é coisa de doido, que não é normal. Que é maluco, cara. E tipo, coisa absurdas vão acontecendo assim. Foi nesse período que apareceu o Luva de Pedreiro, tá ligado? Que é, porra, que eu não preciso nem falar, né? O que é o Luva de Pedreiro, né? Como ele reflete como o brasileiro médio, ele é burro pra caralho, tá ligado? Então, tá aí, né? O Bostil, Bananil, Cozil, Intancável, Merdil, Cozil, Bananil, Chimpanzil, porra. Tudo. Esse país é tudo menos um país, tá ligado? Ele tem uma estrutura de país, ele tem uma população, mas ele não tem nada. É coisa bizarra, cara. A gente vive num país onde é muito mais fácil você abrir uma empresa fora do país, mesmo morando no Brasil, do que abrir uma empresa dentro do Brasil. Porque é tanta burocracia, cara. É o país da burocracia. Você tem burocracia pra fazer tudo. Cara, isso me lembrou que toda vez que eu acesso o Gov, ele não abre o aplicativo de uma maneira simples, ou usando senha, né? Então eu tenho que abrir o Gov. Pra eu abrir o aplicativo do Gov, ele pede ele me manda para o site do Gov, onde lá no site do Gov eu tenho que pegar uma chave. Aí para pegar essa chave eu tenho que entrar no aplicativo do Gov, abrir o aplicativo do Gov, pegar a chave para usar a chave no site do Gov, para poder usar outra chave no site do Gov para abrir o aplicativo do Gov. Isso é real, cara. Isso eu não tô inventando, cara. Eu tenho que um dia até gravar isso pra provar pra vocês que é o país da burocracia. Então, bateu aqui minha hora, acho que já tá suficiente. Eu não tô com muito tema. É só um episódio pra trazer aqui. Vou ver se eu trago no próximo episódio. Vai ser o último episódio dessa quarta temporada aí do PWCast. Só um episódio aqui pra trocar ideia com vocês. Pra dizer, pra quem não sabe, eu tô bem na faculdade. Tô já no terceiro período aí. Vai vir mais uma viagem de campo aí, eu não sei se eu vou pra todas, são 3 viagens agora. E a terceira viagem é de uma eletiva que eu tô fazendo lá na faculdade lá. Leitura de cartas. E essa eletiva eu devia pagar no final do período. Aí eu tô acabando... E no final do período, no final da faculdade, cara, eu tô pagando uma eletiva de cujo eu tenho que ter 2 cadeiras que eu ainda tenho que fazer pra fazer essa eletiva, mas tudo bem. Vou até o final, cara. Parece ser uma coisa bem interessante. Leitura de cartas geográfica. Parece algo bem interessante. Eu gostei da primeira aula, espero que as outras sejam muito boas. Então, bom, pessoal, esse foi o PWCast. Espero que vocês fiquem com Deus. Se você está escutando isso no YouTube e não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal. Comenta aí embaixo como foi seu dia, o que você tá achando aqui dessa nova temporada do PWCast, o que vocês estão achando aí de alguns vídeos aí que estão saindo no canal, dos shorts também. Comenta aí embaixo. Espero que vocês fiquem com Deus. Beleza, valeu, falou.